Boa tarde a todos. Com muita alegria, vamos dar início a essa sessão extraordinária. Cumprimentar os vereadores presentes, o público presente, a imprensa, aos funcionários desta casa. Solicitar ao senhor secretário que proceda a chamada dos nobres vereadores para darmos início à sessão extraordinária. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex da Academia. Vereador presente. Vereador Toniolo. Vereador presente. Vereadora Ana Paula. Vereador Batista Comunidade. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador Daniel Matias, secretariano presente. Vereador Dr. Lindoso. Vereador presente. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereadora presente. Vereador De Paula. Vereador Jair Assaf. Vereador presente. Vereador Ricardo Silva. Vereador Rogério Santos. Vereador presente. Vereador Josias da Juco. Vereador Professor Mário Luiz. Vereador Pelé da Cândida. Vereador Ralph. Vereadora doutora Régia. Vereadora presente. Vereador Didi. Vereador Ribamar. Na presidência presente. Vereador Tinha de Ferreira. Vereador presente. Vereador Nida Pizzaria. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Vereadora Ana Paula. Vereador Batista Comunidade. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador De Paula. Vereador Ricardo Silva. Vereador Josias da Juco. Vereador Professor Mário Luiz. Vereador Pelé da Cândida. Vereador Ralph. Vereador Didi. Vereador presente. Vereador Nida Pizzaria. Vereador Josias da Juco. Vereador presente. Vereador Didi. Presente, já respondeu. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador De Paula. Vereador presente. Senhor presidente, 15 vereadores presentes. Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, está aprovada. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do edital de convocação. Edital número 8 de 2019. Edital de convocação número 8 de 2019. Ribamar Antônio da Silva, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve convocar os senhores vereadores para comparecerem à sessão extraordinária que será realizada na segunda-feira, dia 29 de abril de 2019, às 15h30, na Sala das Sessões Tiradentes, na Câmara Municipal de Osasco, para discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 12 de 2019, de autoria da Comissão de Economia e Finanças, que dispõe sobre a rejeição das contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2015. Publique-se e certifique, Câmara Municipal de Osasco, dia 26 de abril de 2019, Ribamar Antônio da Silva, presidente. Questão de ordem, senhor presidente, para registrar minha presença. Solicito ao senhor secretário Daniel Matias que registre a presença do nobre vereador Pelé da Cândida e do Batista também.
Vereador Batista, Comunidade. Está em discussão o projeto de lei de decreto legislativo 12/2019. Questão de ordem, senhor presidente. Aqui. De autoria da Comissão de Economia e Finanças, que dispõe sobre a rejeição das contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2015. Questão de ordem, Questão de ordem, vereador. senhor presidente. Para discutir. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Vossa Excelência vai discutir na qualidade de membro da Economia. Representando. Senhor presidente, na verdade, a gente vai fazer a apresentação do relatório como relator da Comissão de Economia e Finanças. Vossa Excelência, então, dispõe de 15 minutos. Senhor presidente, vereador Ribamar, saúdo Vossa Excelência, os demais membros da mesa diretora de trabalhos, saúdo os colegas vereadores, ao público presente, à imprensa, saúdo a todos os funcionários, a todos que nos acompanham através da internet e também da TV Câmara. Senhor presidente, cabe à Comissão de Finanças, Comissão de Economia e Finanças, vir aqui a essa tribuna apresentar aqui o relatório final da comissão, composta, no caso aqui, pelo vereador presidente Cláudio Henrique da Silva, este vereador que é o relator, o vereador Valdenir Luiz de França, vereador Josias Nascimento de Jesus, que é membro, e também o Daniel Matias. São os 5 vereadores que compõem a Comissão de Economia e Finanças, a quem foi dirigido esse projeto de decreto legislativo para análise da comissão. Recebemos, senhor presidente, o documento administrativo encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em que faz análise e julgamento das contas de 2015, do ex-prefeito, senhor Jorge Lapas, e traz aí uma série de recomendações. Deu entrada nesta casa, Vossa Excelência distribuiu aos senhores vereadores parte do acórdão para que todos tomassem ciência. Os vereadores receberam, fizeram a sua análise. Recebemos, foi encaminhada também ao senhor ex-prefeito Jorge Lapas, o encaminhamento também dessas mesmas contas, para que, em querendo, ele pudesse fazer a defesa, apresentasse a defesa prévia relativa a essas contas, o qual o fez e retornou a esta casa, que faz parte constante, portanto, do projeto, que aqui está. E, diante disso, estivemos na sexta-feira aqui, a Comissão de Finanças, reunidas, os membros reunidos, e para que nós pudéssemos deliberar sobre este processo, sobre o recurso e sobre as apresentações. Senhor presidente, algumas divergências foram apresentadas, e cabe, portanto, a nós, como relator, dar aí um parecer que nós vamos ler mais à frente.
Aqui recebemos do Tribunal de Contas um pedido que foi feito de reexame das contas, que foi analisadas, verificadas, algumas coisas foram corrigidas pelo Tribunal de Contas e outras se mantiveram. Mas não é comigo. Mas nós tivemos aqui algumas dificuldades apresentadas pelo Tribunal de Contas, onde ele apresenta aqui um parecer desfavorável em algumas situações da educação. As despesas, de modo especial, de contratação, desenvolvimento de atividades extracurriculares de programa Escola o Tempo Todo. Em 2015, segundo o Tribunal de Contas, não reúne condições para a sua aprovação, tendo em conta a insuficiência de aplicação no recurso, em recursos próprios e do Fundeb. Ou seja, todo o executivo, todo prefeito, ele deve aplicar um montante de 25% na educação, né? E nós tivemos aplicação de 21,44% no ano de 2015. Para o Tribunal de Contas, portanto, ele não entende como essas atividades que foram apresentadas como sendo atividades curriculares que acabam fazendo com que ele glosasse uma parte deste orçamento. Ou seja, ele coloca aqui contratação de empresas especializadas no desenvolvimento de atividades extracurriculares. Em recursos próprios foram gastos 26 milhões e 57. Contratação de área fechada tipo chácara, 2 milhões 583. Serviços de ecoterapia, 331 mil. Pagamento indenizatório pela prestação de serviços, 2 milhões 966. Despesas com evento, desfile de 7 de setembro, 896 mil. Aquisição de camiseta para desfile, 57 mil. Prestação de serviços de transporte esta classe, 1 milhão 582. Isso tudo dá um subtotal de 34 milhões, isso em recursos próprios, mais 18 milhões em recursos do Fundeb, mais 4, ou seja, perfaz aqui um total de 52 milhões que deixou de ser aplicado diretamente no entendimento do Tribunal de Contas, 52 milhões 999, deixou de ser aplicado diretamente na educação, sendo glosada pelo Tribunal de Contas. Ocorre, senhores vereadores, que em 2014 também tivemos essa glosa. Só que essa glosa de 2014, ela estava no montante aqui de 5 milhões 534. Para 2015, esse número passou de 5 milhões 534 para 52 milhões 999. Então, quase que, não dá para falar que triplicou, foi 10 vezes mais o valor apresentado. Então, isso daí fez com que, no entendimento do Tribunal de Contas, fosse glosado. Então, se nós, que eu digo, a maioria dos senhores vereadores, acataram o parecer do Tribunal de Contas em 2014, porque era 5 milhões, deixou de ser aplicado. Esse ano de 2015, nós estamos com 52 milhões, que é um número bem diferente, muito maior. Uma outra coisa que a gente verificou aqui, que o conceito em 2014 foi conceito A, e em 2015 caiu para conceito B. Isso pode ser por uma série de coisas, até por diminuição na arrecadação do orçamento, tá? Que poderia fazer com que isso tivesse aí uma diminuição. Poderíamos, senhor presidente, explicar aqui
por alguns minutos explicando, porém o nosso tempo não permite. Então, eu vou passar aqui e dizer também o seguinte, senhor presidente. Recebemos aqui um relatório das prefeituras, só para que todos tenham clareza de como o Tribunal de Contas está agindo em todo o Estado. Em 2013, 524 prefeituras receberam parecer favorável e 120 desfavorável. Em 2014, 475 prefeituras receberam parecer favorável e 169 desfavorável. Em 2015, esse índice já caiu para 427 favorável, 217 desfavorável. E em 2016, 380 favorável e já temos 264 desfavorável. Isso mostra o rigor com que o Tribunal de Contas está fazendo em cima das prefeituras em todo o Estado de São Paulo. Quer dizer, não é uma questão apenas aqui da cidade. Nós poderíamos dizer aqui onde foi gasto esses valores, podemos também dizer aqui o que pode ser gasto, o que não pode ser gasto. Eu acredito até que a queda de produtividade foi questão da rotatividade de funcionários, poderia até identificar, talvez, que fosse isso, uma série de situações que são apresentadas aqui. E dizer até que, no relatório apresentado pelo Tribunal de Contas, uma grande parcela dos senhores vereadores, dos senhores professores, ou cerca de 35%, sequer sabe que existe um plano de carreira deles. Então, é muito complicado isso daí, a gente precisa verificar. Agora, senhor presidente, eu vou passar a ler aqui, portanto, que nos meus 4 minutos que eu tenho apenas para continuar aqui na nossa fala, e apresentar o relatório, portanto, da Comissão de Economia e Finanças. Então, está aqui, processo administrativo 3142/2019, relator Antônio Aparecido Toniolo. Senhor presidente, vem a esta comissão o processo administrativo número 3142 de 2019, referente ao processo Tribunal de Contas 02218-02615, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para análise e parecer. Trata-se de matéria que encaminha o processo de Tribunal de Contas referente às contas da Prefeitura do município de Osasco, no exercício de 2015, sob a gestão do prefeito Antônio Jorge Pereira Lapas. Dentro da competência dessa comissão, somos de parecer favorável ao acórdão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que decidiu desfavoravelmente as contas da Prefeitura do município de Osasco no exercício de 2015, pelos motivos que passamos a dispor. Dentro do teor da decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em seu processo acima citado, a maior parte das irregularidades apontadas são releváveis, razão pela qual foram feitas dezenas de recomendações nos termos das folhas 34 e 35. Louváveis também foram as anotações referentes à aplicação na área da saúde, que totalizou, naquele exercício, percentual de 28,18%, a atenção dada às despesas de pessoal e encargos sociais. O cumprimento do pagamento de precatórios, porém, em educação, apesar do índice satisfatório pelo Tribunal de Contas, que considerou como efetiva, houve glosa nas despesas, que impediu a constatação do cumprimento da meta de 25%, determinado pelo artigo 212 da Constituição Federal. O Tribunal de Contas esclarece as folhas 23 e 24, que no cômputo do ensino, sua jurisprudência segue o quanto determina a Lei 9.394 de 96, Lei das Diretrizes Básicas, que não sejam considerados atividades básicas no ensino os programas educacionais desenvolvidos fora do calendário escolar ou da sala de aula, como a escola a tempo todo, atividades em chácara, desfile de 7 de setembro, entre outros. Recebida em 25 de 4 de
2019, bem fundamentada, a defesa do então prefeito Antônio Jorge Pereira Lapas, que visa refutar o acordo desfavorável do Tribunal de Contas, porém, em estrita observância ao artigo 212 da Constituição Federal, temos o seguinte texto: a União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados e o Distrito Federal e municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino. No documento recebido em defesa prévia, folha número 55, temos a seguinte justificativa: em que pese deve a edilidade observar que as despesas impugnadas pelo Tribunal de Contas se destinam à produção de atividades lúdicas. Em sendo despesas para a produção de atividades lúdicas, não se configuram como manutenção e desenvolvimento de ensino, conforme determina a norma constitucional, portanto, devem ser glosadas. Equívoca-se a defesa prévia, a folha 10, quando dá a informação de que a Câmara Municipal conclui, em anos anteriores, que as despesas impugnadas estão relacionadas à manutenção, concluindo, senhor presidente, a manutenção do sistema de ensino. Pelo contrário, na análise do julgamento das contas de 2013 e 2014, o plenário decidiu pela rejeição das contas do ex-prefeito Lapas, devido às glosas na educação, o que impediu o alcance do percentual de 25%, conforme norma constitucional. Não foi constatado dolo por parte da administração pública na gestão das contas de exercício 2015, porém, pela inobservância quanto à aplicação do quociente de 25% em educação e em desobediência à norma constitucional número 212, acompanhadas da decisão do Tribunal de Contas, somos, portanto, pelo parecer desfavorável à conta e pedimos aos colegas vereadores que votem a favor do tribunal, que é um órgão técnico. Nós não somos órgãos técnicos para analisar as contas, porém, o Tribunal de Contas é o órgão técnico que analisou e que julgou essas contas e votamos e pedimos, portanto, que votem favorável à decisão do Tribunal de Contas. É o que eu tinha, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, nobre vereador Toniolo. Continua em discussão o PDL 12/2019. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador. Para discutir. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos componentes da mesa, aos vereadores. Boa tarde ao público presente, à imprensa. Novamente estamos aqui na mesma situação. E, como eu já defendi nas outras ocasiões, volto a dizer, não houve o não cumprimento dos gastos da educação. O que houve foi uma interpretação equivocada do tribunal e que essas ações não são ações de educação. É evidente que são, e sempre são. No ano, eu queria até corrigir o vereador que me antecedeu, que o tribunal ele exerce uma contradição. Em 2014, ele não glosou as atividades desenvolvidas extracurriculares da Escola do Futuro. Ele aprovou e deu como atividades de educação. Em 2015, as mesmas atividades, o mesmo programa, ele vem e glosa. Então, é um absurdo, porque como ele pode aceitar num ano e no ano seguinte ele glosa? O mesmo programa, as mesmas atividades, igualzinho, tudo igual. Então, é um contrassenso do tribunal. Outra coisa que é uma contradição do tribunal, ele vem em 2014, 2015, e dá
o índice de alta efetividade da gestão. Ele fala que a educação está cumprindo todas as metas. E, para calcular esse índice, ele veio aqui em Osasco, olhou absolutamente todas as atividades, a questão dos professores, a questão da formação, e olhou também a questão dos gastos da educação. E nos deu um conceito positivo nos 2 anos seguidos. Então, é uma contradição. Como que ele dá um conceito positivo, dizendo que a educação está no caminho certo, está cumprindo com as metas, está fazendo uma gestão absolutamente eficiente, e aí ele reprova as contas da educação. Então, é uma questão absurda. Mas eu queria entrar nas coisas que ele reprovou, que eles reprovaram. Ele reprovou as atividades extracurriculares, atividades extras que são feitas no contraturno, com a escola o tempo todo, naquela ocasião, e hoje, que se mantém com a escola do futuro. O projeto é tão bom que está tendo a continuidade. Então, se ele é ilegal, se ele não é atividade de educação, por que este governo continua com o mesmo projeto? É uma contradição do tribunal. Outra coisa, a Chácara Marimar, ela tem um programa de educação ambiental, e um programa que os alunos vêm cumprindo desde 2007. Desde 2007, levam as crianças para a Ecolândia, que é a Chácara Marimar, que tem um programa de educação ambiental e um programa que socializa as crianças no ambiente diferenciado do ambiente que ele vive na escola. Será que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, até quando vai achar que a educação se faz com giz e lousa? A LDB é de 1996. Ela está ultrapassadíssima. Ela já não pode mais ser vista como a única coisa em termos de educação. Nós temos toda a parte diversificada, que hoje já é lei. Então, não podemos se ater somente a 1996. Em 2010, teve uma lei que ampliou a educação, colocando no currículo a parte diversificada. Em 2014, tivemos mais um adendo na lei de diretrizes e bases, e em 2016 também. E aí vem o tribunal e ele só compreende como educação a lei lá de 1996. A educação mudou muito nesse tempo, e hoje nós temos que torná-la mais atrativa, certo? Porque senão a gente não consegue não ter a evasão. As crianças não querem, diante da tecnologia e diante de tudo que elas têm acesso hoje, se a gente não fizer uma educação mais diversificada, a gente não consegue ensinar. E é fato que esta educação de Osasco deu resultado. Este projeto de atividades extra-classe, que era para complementar a jornada de tempo integral, de educação em tempo integral, que tem legislação de 2010 que determina, o próprio Plano Nacional de Educação, que foi feito em 2014, ele fala que nós devemos proporcionar aos alunos maior tempo de permanência na escola. Nós, aqui em Osasco, não temos como fazer isso nas nossas escolas por conta de espaço físico. E a lei nos permite que a gente faça através de parcerias com empresa. Então, não posso falar que não é educação algo que beneficia 45 mil alunos por ano. Então, esse dinheiro que foi aqui todo gasto em educação, ele não é alvo de desvio, ele não é alvo de dolo, ele não é alvo, ele foi em serviços prestados para nossas crianças. E tanto esse serviço foi bom
que nós, no ano de 2015, nós aumentamos o IDEB, que era 5,2, nós fomos para 5,9. Em 2017, que é evidente que é um trabalho de continuidade, este mesmo IDEB foi para 6,1. Então, eu não posso falar que essas atividades não estão melhorando e não estão fazendo parte da qualidade de ensino no município de Osasco. É evidente que essas atividades contribuíram, sim, para a melhoria no ensino de Osasco. E, assim, o tribunal glosa aqui em Osasco coisas que não glosam em São Paulo, que faz a mesma atividade, coisas que não glosam em Barueri, que faz a mesma atividade, coisas que não glosam em Atibaia, em Limeira, em várias outras coisas. Por exemplo, em Limeira tem a ecoterapia e a hidroterapia nos moldes de Osasco, vieram aqui, copiaram de Osasco, e, no entanto, nós temos glosado e lá não. Então, o tribunal é extremamente conservador nas suas interpretações e eles precisam mudar, porque o Tribunal do Estado de São Paulo ele é o mais atrasado em termos de análise do que os outros de outros estados. Nós temos estados onde são muito mais pobres que o Estado de São Paulo e o Tribunal de Contas tem um outro olhar. Então, não houve dolo, não foi desviado, esse dinheiro foi todo empregado na educação. E eu vou falar para vocês aonde é que ele foi grosado. Na empresa especializada, que é a escola o tempo todo, que tem atividade no contraturno de manhã e à tarde, as crianças permanecem na escola, fazendo atividades lúdicas, sim, mas pedagógicas, porque aqui eu tenho as atividades que são desenvolvidas neste projeto. E eu vou ler para os senhores, e os senhores vão ver que são atividades pedagógicas, sim. São atividades que vão contribuir e vão melhorar a qualidade de ensino. O que desenvolve nesse projeto? Jogos de linguagem, alfabetização e letramento, jogos de raciocínio, jogos matemáticos, língua inglesa, arte e cultura, através de teatro, música, dança e capoeira, interação digital, informática educacional, práticas cooperativas, futsal, futebol, jogos cooperativos, jogos de tabuleiro e judô. Isso não é educação? Em todos os outros países que a gente vê, há uma interação da cultura, do esporte, de outras atividades para tornar a escola mais interessante. Só aqui, em Osasco, que nós não podemos fazer essas atividades. O próprio Mais Educação, proposto pelo FNDE para as escolas estaduais, as escolas de ensino fundamental, segundo ciclo de ensino fundamental, elas têm exatamente as mesmas atividades que a escola o tempo todo. E que a escola do futuro, agora, com a nova gestão, continua. Então, como dizer que isso não é educação? Transporte extra classe. O transporte extra classe é para levar os nossos alunos no museu, levar os nossos alunos em teatro, em cinema, no borboletário, aqui em Osasco, no Parque das Hortênsias. Isso também não é educação? Então, como que eu vou levar esses alunos? Cada um vai pagar a sua passagem? Então, faz parte, sim, da educação. Eu tenho que ter os meios para oportunizar as crianças de terem um bom conhecimento e um outro aprendizado. Desfile de 7 de setembro. O desfile de 7 de setembro, aqui na cidade de Osasco, ele ocorre há mais de 60 anos. E não dá para a gente falar que ele não é uma atividade, além de cívica, uma atividade educacional. Por quê?
no ano de 2015, como nos anos que antecederam, o projeto de desfile de 7 de setembro, ele não se resume lá só ao desfile. Ele se resume em uma diversificação de atividades que tem o seu resultado apresentado lá na Avenida dos Autonomistas, no dia de 7 de setembro. E tudo isso é estudado com as crianças. Os temas são amplamente debatidos. Quando a gente fala, como foi no 7 de setembro de 2015, valores da cidade de Osasco. Isso é educação, isso é história, isso é a parte cultural da cidade. E tudo isso, evidente que está dentro da educação. Não é possível que a gente tenha uma outra visão. Na questão da ecoterapia, a ecoterapia e a hidroterapia, elas ajudam imensamente na área inclusiva da educação, a dar oportunidade às crianças que possuem deficiência de ser integrados ao meio que eles vivem e à escola como um todo. E aqui, a ecoterapia e a hidroterapia, elas não são abertas, por isso que elas são educação, porque elas só atendem os alunos das escolas municipais que têm deficiência. Ela não é aberta à comunidade e que gasta o dinheiro da educação em outras coisas. Gasta-se com alunos. Então, meus colegas, mais uma vez, o tribunal apresenta uma peça e vem glosando atividades e, com isso, rebaixando o índice de desenvolvimento da educação. É um absurdo. É um absurdo e vocês, como vereadores e como integrantes dessa cidade, que defendem o povo, não podem aceitar essa rejeição de contas, certo? Pensem, não houve desvio, não houve roubo, todo o dinheiro foi aplicado em educação. E a qualidade está comprovada nos grandes resultados que nós tivemos no decorrer deste tempo. Então, eu peço a vocês que coloquem a mão na consciência e que aprovem as contas do prefeito Jorge Lapas, porque essas contas podem virar precedente para outros prefeitos que virão. E isso está empatando e acabando com a educação do município de Osasco. Se a gente fizer uma educação apenas de lousa giz, nossos alunos não vão chegar em lugar nenhum. Era a minha defesa, e eu peço a vocês, queridos vereadores, que votem favorável e contrários ao Tribunal de Contas do Estado. Muito obrigada. Obrigado, nobre vereadora Régia. Continua a discussão, o PDL 12/2019. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Vai. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Para encaminhar a votação. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Novamente retorno aqui, senhor presidente. A gente, só para falar um assunto que eu não consegui falar quando da minha fala, até por conta do tempo, mas eu acho que é a seguinte, os programas são bons e deve-se continuar sim, só que ele não pode ser usado dentro dos 25% que é destinado à educação. Ele pode ser utilizado, passe 26, 27%, quanto mais tivermos, é melhor. Ele não pode ser utilizado. Não é eu que falo. É aqui, ó, Ministério Público de Contas do Estado, gasto mínimo na educação. Não sou eu que estou criando leis aqui. Rejeição de contas, aplicação no mínimo constitucional de acordo com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TCE, é fundamental também para emissão de parecer prévio desfavorável na emissão de contas anuais. Ele diz aqui também, senhor presidente,
o artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele veda a transferências voluntárias quando o município não aplica o mínimo em educação. Gastos inseridos na verba constitucional, ou seja, outros pontos que compõem a atenção do Ministério Público, referente quais os gastos podem ser realizados com verbas inseridas. Senhor presidente. Pessoal, por favor. Pessoal, vamos respeitar o momento do vereador, por favor. Por favor, estou pedindo, por favor. Quais os gastos podem ser realizados com verbas inseridas no mínimo constitucional? A Lei de Diretrizes de Base da Educação disciplina essa questão nos artigos 70, contemplando, dentre os gastos da educação, apenas despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, que são considerados como manutenção e desenvolvimento do ensino, as despesas realizadas com vistas à execução dos objetivos básicos inseridos educacionais, nos quais, e de todos os níveis, compreendendo os que se destinam a remuneração e aperfeiçoamento do docente e demais profissionais da educação, aquisição e manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos de ensino, uso e manutenção de bens e serviços vinculados na educação, levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando a principalmente o aprimoramento da qualidade e expansão do ensino. Esse é alguns, presidente, que tem mais, o tempo até não dá para eu falar, mas também tem alguns que ele diz o seguinte: da mesma forma, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação arrolou as despesas que não podem ser realizadas com verba mínima constitucional. O artigo 71 da Constituição constituirão despesas de manutenção e desenvolvimentos básicos, aquelas com não constituirão, tá certo? Não constituir. Aqui, subvenção em instituição pública ou privada de caráter assistencial, desportivo, cultural. Formação de quadros especiais de administração pública. Programas suplementares de alimentação, assistência médica, odontológica, farmacêutica, psicológica e outras formas de assistência social. Pessoal docente e demais trabalhadores da educação quando desvio de função ou outras atividades alheias à manutenção e desenvolvimento do ensino. Ou seja, isto aqui é a lei instituída pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Com relação, senhor presidente, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que julga as contas do Estado, é outro tribunal, não é o mesmo que faz o julgamento das nossas. Infelizmente, eles acabam fazendo, foi instituído por eles, um outro que não cuida do Estado como um todo. Então, senhor presidente, está encerrando o meu tempo, mas eu volto como relator aqui da Comissão de Finanças, apresentar aqui, portanto, o voto desfavorável às contas do Lapas, acatando, portanto, o parecer do Tribunal de Contas. Obrigado, nobre vereador Toniolo. Continua não haver quem queira encaminhar, está em votação. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos vereadores para a votação. Os vereadores favoráveis ao PDL 12/2019, isso pela rejeição das contas do município no exercício 2015, digam sim. Os contrários ao PDL, digam não. Solicito ao senhor secretário, acho que o pessoal entendeu, quem for votar a favor do Tribunal de Contas, digam sim. Diga sim, não é? O parecer do Tribunal. Está em votação PDL. Quem for favorável ao PDL, diga sim. Certo? E os outros digam não. Viu, presidente? Nós não votamos aqui parecer de tribunal. Nós votamos sobre o parecer da Comissão de Finanças. Isso, é o PDL. O que está em votação aqui é o PDL.
que rejeita as contas. Solicitar ao senhor secretário que proceda a chamada dos nobres vereadores. Atenção, senhores vereadores, para a chamada e votação. Vereador Alex da Academia. Não. Vereador Alex da Academia vota não. Vereador Toniolo. Sim. Vereador Toniolo vota sim. Vereadora Ana Paula. Vereador Batista Comunidade. Vereador Batista vota não. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador Cláudio vota sim. Vereador Daniel Matias, voto sim. Vereador Dr. Lindoso. Dr. Lindoso vota não. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereadora Lúcia vota não. Vereador De Paula. Vereador De Paula vota sim. Vereador Jair Assaf. Não. Vereador Jair Assaf vota não. Vereador Ricardo Silva. Vereador Rogério Santos. Vereador Rogério vota não. Vereador Josias da Juco. Vereador Josias vota não. Vereador Professor Mário Luiz. Professor Mário Luiz vota não. Vereador Pelé da Cândida. Vereador Ralph. Vereadora Doutora Régia. Doutora Régia vota não. Vereador Didi. Vereador Didi vota sim. Vereador Ribamar. Vereador vota sim. Vereador Tinha de Ferreira. Vereador Tinha não para justificar. Vereador Ni da Pizzaria. Vereador Ni vota sim. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Vereadora Ana Paula. Vereador Ricardo Silva. Vereador Pelé da Cândida. Vereador Ralph. Senhor presidente, 10 vereadores votaram sim. Não, 6 vereadores votaram sim e 10 vereadores votaram não. Senhor presidente, só retificando aqui, 7 vereadores votaram sim e 10 vereadores votaram não. Aprovado o PDL da Comissão de Economia e Finanças, com 7 votos favoráveis e 10 votos contrários. E 4 vereadores ausentes. Para explicar, para rejeitar, precisa de 14 votos. Então, só teve 10, 14 contrário. Para rejeitar, vereadora, para rejeitar, precisa de 14 votos. Isso. Então, mas teve 10 votos. Peraí. Calma que nós vamos pegar o parecer aqui dos técnicos e vamos informar. Qualificada é 14. Para rejeição do parecer prévio, eu preciso 14. 14 não. Como que? O artigo 96, inciso 2 do regimento interno. O artigo 96 do inciso 2 do regimento interno diz que a linha C
a rejeição do parecer prévio do tribunal tem que ter 14 votos, a maioria qualificada. Só atingimos 10. Portanto, não foi rejeitado o parecer prévio. Não sendo rejeitado o parecer prévio, está rejeitado o... Foi aprovado o PDL. Não havendo mais matéria, tem o vereador Tinha para justificar. Vossa Excelência, vereador Tinha, dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Presidente, é simples aqui, viu? Pelo menos uma coisa, esse relatório do Tribunal de Contas, viu, gente? Quando vocês for na página 9, viu, prefeito? Para de dizer por aí que o Tinha fez coisa errada no esporte, porque não está aqui não, tá, prefeito? Para de dizer que vai investigar contrato meu, porque a Secretaria de Esporte não tem contrato não, viu, prefeito? Vereador. Você tem muita coisa errada, vereador que eu estou te pegando. Vereador entendeu, Tinha. prefeito? Estou discutindo a conta, não, querido. Mas Vossa Excelência tem que discutir a conta. Companheiro, estou discutindo a conta e estou dando o recado para o prefeito. O senhor não me interessa. Vossa Eu estou Excelência, falando da conta Vossa aqui, Excelência, presidente. Vossa Vamos segurar o Excelência tempo, presidente. Segura o tempo, segura o então, tempo, segura vamos o tempo esclarecer. aí, Segura o tempo, vamos esclarecer. Então, Vossa Excelência pediu para discutir, para justificar o voto de Vossa Excelência. Não é para falar de outro assunto. Eu tenho livre acesso da tribuna e falar, eu estou falando da conta que aqui não grossou esporte. Eu estou dando um recado para ele parar de frescura e de conversa furada. Entendeu? Não, eu estou discutindo que não está aqui o esporte. O esporte foi discutido aqui em 2015. Não, presidente, deixa eu, dentro da minha tribuna, quando eu estou aqui, presidente, eu tenho direito meu, garantido na Constituição Federal no seu artigo 29 e garantido no nosso artigo 29 da Lei Orgânica. A tribuna está aqui. Então, libera o tempo aí. Então, prefeito, entendeu o recado? Então, para de falar do esporte. Se preocupa com o esporte agora, que o senhor pagou R$25 mil de hora extra para funcionário. E aí o senhor se preocupa. Aí nós vamos pegar o senhor, tá bom, prefeito? Agora, vamos lá. Gente, e aliás, o prefeito se preocupa, viu? Porque a conta diz aqui que rejeita a conta do Lapas com 2.966 de indenizatório. Vocês, nobres vereadores, sabem aqui quanto pagou em 2 anos de indenizatório o governo do Rogério Lins, 2017 e 2018? Vocês têm noção quanto pagaram? 200 milhões de indenizatório. Porra, eu quero saber se os vereadores vão ser coerentes quando virem as contas dele aqui, na mesma proporção. Eu também, presidente, eu queria saber aqui, Planeta Educação. Puta vida, Marimar. Você sabe o que vocês acabaram de fazer agora, gente? O prefeito deu continuidade a todos esses contratos. Vocês ferraram a conta do prefeito próximo que vem. Não, tem o pior ainda. Se a Câmara não representar o Ministério Público para devolver todo esse dinheiro, todo esse tempo, eu, se vereador, estou representando o Ministério Público. Pedi todo o dinheiro do Planeta Educação, todo de Marimar, porque vocês reprovaram as contas da Marimar. E o prefeito tem que parar imediatamente esses 2 projetos na cidade. E os vereadores aqui estão cientes. Por isso que eu peço, a Câmara tem que mandar um ofício e já pedir imediatamente para parar esses convênios aqui na cidade. Porque eles estão regular e vocês acabaram de aprovar. Porque o Ministério Público não reprova nada, gente. O Ministério Público, ele simplesmente, o tribunal simplesmente dá o parecer opinativo. Quem reprova é a Câmara Municipal, que faz as suas análises. Presidente, eu queria aqui pedir para o senhor... gente, silêncio. Eu pedi aqui para o senhor, presidente, vamos contratar alguém especializado para cuidar dessas contas. Em lugar nenhuma Câmara desse país tem capacidade de analisar uma conta de executivo, muito menos a nossa, e muito menos eu. Nós enterramos contas de prefeitos aqui sem saber o que está fazendo. Porque o mesmo relator que deu aqui a oposição, ele votou na mesma situação em 8 contas do Emílio, reprovada pior do que essa. Eu não sei de onde ele mudou. Por isso que eu digo que essa Câmara, e nenhuma do Brasil, tem condições de reprovar a conta de prefeito, porque não entende o que é o executivo, o que é executar a operação do executivo.
Então fica difícil nós ficar aqui fazendo essa brincadeira que nós fazemos aqui de pobre reprova. E sem saber por que estamos reprovando, porque a Constituição Federal garante, infelizmente, a Câmara fazer esse papel político e muitas vezes de politicagem. Como fizeram aqui com conta de Celso Giglo, e estão fazendo com essa e vão fazer com outras. Politicagem, porque não faz a política. Porque isso não é política séria. Quando você bate uma educação. O que vocês acabaram de tirar aqui, um grande projeto que é do Planeta Educação, os vereadores tiraram da cidade. Prejudicaram as nossas crianças. Os vereadores que votaram a favor do parecer. Vocês sabiam disso ou não? Vocês não sabiam. Então, a Câmara acabou de prejudicar o projeto educacional da cidade, porque não sabe por que está votando. Desculpa. Vocês estão falando a verdade, não estou mentindo. Foi o que vocês fizeram aqui. Agora, a Câmara tem que oficializar. Então, gente, quando eu vejo tudo isso aí, o prefeito pagando 200 milhões de indenizatório, que não teve capacidade nenhuma de licitar nada nessa cidade, em 2 anos, e vocês glosam, vocês reprovam uma contra aqui de um prefeito anterior por quase 2 milhões e 900 de indenizatório. Eu fico muito preocupado, viu, gente? Muito preocupado, porque eu estou aqui participando de uma Câmara, quando o Supremo Tribunal, ele diz que a competência, em 10 de 8 de 2016, era da Câmara, sim. A Câmara tem um poder de fiscalização, o Tribunal de Contas não. Por isso, quando recusa um ofício meu, o prefeito comete um crime de prefeito. Vocês sabiam disso ou não? Eu não preciso passar requerimento aqui, porque nós somos fiscalizador nato pela Constituição Federal e garantido pelo Supremo. Nós somos fiscalizador. Então, presidente, só para concluir aqui, eu estou aqui justificando o meu parecer. O meu voto contra esse parecer, porque eu não entendi de acompanhar o Ministério, acompanhar aqui, citar o Ministério Público, eu não entendi, porque o Ministério Público vai entrar agora. O Ministério Público vai entrar aqui pedindo dinheiro de volta da Maimar, dinheiro de volta de Planeta Educação e de um monte de coisas que fez na cidade e que, aliás, para deixar claro, o prefeito atual continua executando, cometendo os mesmos erros, 2017, 2018, 2019. Então, prefeito, pare esse mês. Já pagou, só do Planeta Educação, já pagou 20 milhões, Didi. Você sabia, Didi? E nós não temos médico, Didi. Para concluir, Tinha. Temos remédio. E já pagou antecipado o mês de abril. Obrigado, pagou nobre vereador. Antecipado o mês de abril. Obrigado, E olha Tinha. bem, que o prefeito já sabia de se parecer. Quer dizer que ele já pagou o crime antecipado. Muito obrigado, presidente. Obrigado a você. Declarar a sessão extraordinária encerrada, agradecer os vereadores, o público presente, a imprensa, a todos os funcionários dessa casa. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.